aos internautas que acompanham o Face da TVJC. Hoje a gente vai estar com uma conversa muito bacana, muito inspiradora, com a Aline Silveira, que é designer e é uma das organizadoras, criadoras, idealizadoras e batalhadoras do site Mete a Colher. Na verdade, é uma startup que começou há um ano. A Aline está aqui para conversar com a gente sobre essa trajetória, que começou em março de 2016, com uma iniciativa das meninas de criar uma startup, quer dizer, uma ferramenta na internet que pudesse ajudar, que pudesse ser uma rede de apoio para as mulheres que são vítimas de abuso, de violência doméstica e que não tinham um canal para colocar essas agressões e, principalmente, que é o que é mais importante no que diz respeito à violência contra a mulher, apoio. Que a gente sabe que o mais difícil, Aline, às vezes não é nem denunciar. O mais difícil é o que vai ser feito depois daquela denúncia. Exatamente. Então, o Mete a Colher é um nome absolutamente bacana, porque vai de encontro ao estereótipo de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E as meninas aqui estão para provar que mete-se sim. E isso é muito bom, e isso já está no Brasil inteiro, uma ideia que começou aqui em Pernambuco, aqui no nosso Recife. Exatamente. Conta aqui pra nessa gente, na Rua do Lima. Na Rua do Lima, ou seja, estamos em casa. Conta pra gente, Aline, de onde surgiu essa ideia e o que motivou vocês a criar uma startup nessa direção, com esse propósito? Então, o projeto começou num evento de empreendedorismo, que aconteceu durante um final de semana, exatamente um ano atrás. E a gente tinha um momento de brainstorm de ideias, e aí as ideias melhores eram as mais votadas, e a gente fazia grupos para desenvolver. E aí uma das meninas surgiu com essa ideia de criar uma rede para oferecer apoio para mulheres que estivessem sofrendo agressão naquele momento, com tipo um botão de emergência, uma coisa assim, muito rápida para ela receber ajuda no momento que ela estivesse sofrendo agressão. E aí, essa foi tipo, a melhor ideia. A gente, as pessoas votaram nela e a gente juntou o grupo e não, vamos desenvolver, vamos fazer. E aí, durante todo o final de semana, a gente foi formatando esse protótipo, assim, e acho que no sábado mesmo, a gente botou a fanpage no ar, no Facebook. E no Isso era dia 26 de março? Dia 20 de março. 20 de março. Acho que foi dia 20 de março, a gente botou a fanpage no ar. E aí, no mesmo dia, a gente já recebeu os primeiros pedidos de ajuda, por mensagem privada. Né? E a gente precisa levar isso além, né? A gente não pode parar aqui no final de semana, porque as mulheres realmente precisam disso. Estava faltando um canal, assim... Sim. Extra delegacia... Canais oficiais, exato, né? Institucionais. Isso, fora dos canais institucionais, que as mulheres se sentissem à vontade para compartilhar suas histórias e pedir ajuda, porque é muito difícil a mulher pedir ajuda na família, pedir ajuda para os amigos mais próximos, ela sente muita vergonha, ela sente muita culpa pelo que está acontecendo com ela e às vezes é muito difícil ela se abrir com as pessoas que estão em volta. Às vezes, para uma desconhecida na internet, é mais fácil ela... e é um ambiente que é acolhedor. Exatamente. Porque a partir do momento que... Aí você estava explicando que é uma rede de voluntárias também, que exato. prestam esse tipo de assistência, às vezes, com informações jurídicas, com informações de apoio psicológico. Exato. Então, me conta um pouquinho desse primeiro momento, desse sábado inspirador aí de vocês, que botou o Mete a Colher no ar. Como é que foram as primeiras, né, essas primeiras denúncias que você falou? O volume surpreendeu vocês? E outra coisa, isso hoje está só em Pernambuco ou essa questão geográfica já foi há muito superada e vocês, essa rede colaborativa, conversa com mulheres do Brasil inteiro? Deixa eu começar respondendo a primeira pergunta, que foi sobre os pedidos. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? A gente participou do evento lá, do Startup Weekend, e a página no Facebook bombou muito, a gente começou a receber muitos pedidos de ajuda. E aí, no final de semana seguinte, alguém da TV Jornal pegou a pauta e a gente saiu na programa de Cardinou. Aline, e aí a gente já está mostrando aí a página. Me fala, a gente vai continuar na conversa. Me fala um pouquinho
dessa página aí, as pessoas, é aí que as pessoas entram e colocam suas... Na verdade, esse é o nosso site que explica um pouco o projeto, funcionamento. Né? O funcionamento. Por que a gente criou a rede, qual foi a nossa motivação e quais os tipos de ajuda que a gente oferece. Mas a grande maioria dos pedidos de ajuda chega pelo Facebook mesmo, que é a nossa rede social mais ativa e onde a gente posta conteúdo, né, sobre os tipos de abuso que acontecem, sobre o que essas mulheres podem, quais são os caminhos que elas têm para pedir ajuda. Isso, essa é a nossa página no Facebook. E a gente posta muita coisa, a gente posta links de outras páginas também, a gente posta vídeos explicativos. E aí a grande maioria dos pedidos de ajuda chega por aí mesmo, pelas redes sociais. E a gente a gente responde pelo Facebook mesmo, a gente... Muito inbox? Muito inbox, muito. Às vezes chega um pedido de ajuda por e-mail também, a gente aciona a nossa rede. A gente tem um banco de voluntárias, né? Que a mulher diz, eu quero ajudar de alguma maneira. A gente diz, preenche esse formuláriozinho aqui pra gente saber de que cidade você é e qual o tipo de ajuda que você pode oferecer. E aí, dependendo dos pedidos que chegam, a gente aciona essas mulheres. Aí, como eu tinha te perguntado, inicialmente, vocês se surpreenderam com o volume de denúncias e de relatos, né? Às vezes, até desabafos. Com certeza, né? Muito desabafo, muita história de mulheres que já passaram por relacionamentos abusivos e conseguiram sair e dizendo, mas se existisse uma coisa como a página de vocês, eu não teria sofrido por tanto tempo. Muito relato de filhas dizendo, minha mãe está passando por isso e eu não sei o que fazer para ajudar. Então, assim, o volume disso, bem no início, nas primeiras semanas, surpreendeu a gente muito e foi o que fez a gente continuar, sabe? Vocês viram que não tinha mais como... Pois é, né? Muito projeto de workshop acontece ali e é massa, mas pouquíssima gente dá segmento para as ideias. E a gente foi muito pela necessidade que a gente percebeu, né, na sociedade. E não só aqui em Recife, né? Os primeiros pedidos de ajuda chegaram de outros estados. Assim, então, hoje a rede completamente já atende, dialoga com o Brasil inteiro. A gente está sempre procurando saber quais são os centros de apoio de outras cidades e ter informação atualizada, né, para dar para essas mulheres. E é um trabalho que, assim, a gente faz tudo daqui, mas a gente atende todo o Brasil. Essa experiência do Mete a Colher, para a gente que acompanha a questão da violência doméstica, a questão da violência de gênero, ela tem uma relevância gigantesca para quem mora em cidades, Aline, que sequer tem delegacias abertas no final de semana. Exato. Quando a gente entra nas questões de violência contra a mulher, uma das coisas que não só as redes feministas, mas a própria instituição, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Ministério Público admite, é que essa rede de proteção, essa rede de assistência que vai ajudar a mulher no pós-denúncia, ela ainda é extremamente fragilizada. É muito limitada. Muito limitada. E quanto mais você vai para o interior, isso fica ainda pior. Eu tenho relatos, por exemplo, da Zona da Mata de Pernambuco, que há uma rede de mulheres organizadas, tal, que elas colocam para mim, a gente já fez matéria disso, de como está se esfacelando essa rede de assistência institucionalizada. Assim, essa rede de assistência da Secretaria da Mulher Municipal, de um hospital que tenha um encaminhamento para os casos de estupro. Então, assim, o site, o Face, o trabalho das meninas, vocês vêm preencher uma lacuna que é gigantesca. Porque, de fato, essa mulher, ela não se sente assistida. Exato. A partir do momento que ela faz a denúncia. E aí me conta, esses relatos, quando vocês recebem, vocês têm os retornos depois, do ponto de vista assim, digamos, olha, a partir da ajuda de vocês, eu consegui isso, eu dei esse passo. Como é que é esse feedback? Isso é muito importante. A gente, de vez em quando, recebe o feedback das mulheres que, consegui ir na delegacia, fiz a denúncia, ou tu é a advogada que vocês me indicaram, está me ajudando. Mas, assim, isso acontece muito pouco ainda. A gente não tem braços para ficar fazendo esse acompanhamento depois, para ir lá atrás das mulheres que procuraram a gente para perguntar, sabe? É uma coisa que, assim, quando a gente tiver uma equipe maior, a gente vai ter condição de fazer mais isso, mas a gente já recebeu alguns feedbacks muito emocionantes de mulheres que foram ajudadas. Passo que foi dado e que elas conseguiram sair do abuso, ou que pelo menos estão trabalhando, estão fazendo acompanhamento psicológico, estão trabalhando pela independência financeira. Que são muitas portas, né, para você conseguir se livrar desse abuso. Isso que a Aline está falando, desses braços
estarem maiores, vocês podem dar uma ajudinha para o site, para a fanpage, que as meninas estão com um crowdfunding. A gente já conseguiu? Então conseguiu. Conta isso. Então, que coisa boa. Já conseguiu o total que vocês queriam? Conseguiu. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Entre agosto e setembro do ano passado, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para levantar dinheiro para desenvolver o aplicativo Mete a Colher, que era uma ideia que estava lá atrás, desde o Startup Weekend, e ele foi evoluindo para as necessidades que a gente foi percebendo ao longo do trabalho com a página. E a gente conseguiu levantar R$47 mil de apoiadores de todo o Brasil que querem ver o Mete a Colher funcionando. O aplicativo está em desenvolvimento e deve sair uma versão para testes ainda agora no primeiro semestre. Primeiro semestre desse ano. Que maravilha. 2017. A Adri vai nos trazer alguns comentários, né, Adri? Isso. Muita gente dando os parabéns a vocês pelo trabalho e a gente por divulgá-lo, Ciara. Ludinha Menezes, por exemplo, diz parabéns a todos que fazem parte da equipe. Rita Freitas Almeida, ela fala do MADA, que são Mulheres que Amam Anônima. Vocês acham que tem? A gente conhece o trabalho do MADA, a gente inclusive foi visitar a unidade, acho que de Jaboatão, quando a gente estava fazendo pesquisa. E é um centro de apoio que a gente indica muito para mulheres que procuram a gente. Quando a gente vê que o caso é mais de, não consigo terminar o relacionamento, eu gosto muito dele, mesmo por todo o trabalho de vocês termina também sendo um pouco de ponte, né, Aline? Com certeza. A gente é o link entre quem está precisando de ajuda e as iniciativas que existem hoje para ajudar. Como MADA. Como centros de apoio psicológico que tem Cidamar Oliveira, ela pergunta qual o telefone de contato de vocês e diz que está com um problema gravíssimo na família. A gente não atende por telefone hoje, no momento, porque a gente não tem uma pessoa dedicada a fazer esse recebimento. A gente atende pela página no Facebook mesmo, é o lugar onde as mulheres podem nos procurar pedindo ajuda. Vamos colocar aí de novo, né, Flor, a página para as pessoas acessarem. A gente está colocando, a Roberta Salles está aqui. Pode mandar mensagem, inbox, que a gente vai responder. Então, Cidamar, não é telefone, é pela página do Facebook, é só que a gente está né, colocando aqui na transmissão. Mete a colher, manda uma mensagem, que aí elas respondem. Maria Vicência Tenório Alves. Ela faz uma pergunta que não é exatamente para vocês, mas já que está aqui, vamos botar na conversa. Por que o agressor paga a fiança e é solto depois de matar? Cara, isso é o sistema judiciário que precisa funcionar de uma maneira mais eficiente, né? A gente sabe que tem muitas falhas aqui no sistema judiciário brasileiro, mas isso não deve impedir as mulheres de denunciar e de tomar uma atitude a respeito do abuso. E Cidamar entrou novamente para agradecer, dar informação e disse que o caso que ela está precisando denunciar é de cárcere privado. Isso que ela está trazendo, Adri, às vezes é mais comum do que a gente imagina. E é uma coisa que eu queria que você falasse também, Aline, é que assim, a gente sempre se condicionou a achar que abuso é quando a mulher é agredida fisicamente. E, na verdade, esse cárcere privado, às vezes, ele passa até pelo psicológico. Com certeza. Não vamos imaginar que é só ali uma corrente amarrada no pé. Eu acho que esse debate é muito importante para que as mulheres percebam as formas de violência a que elas são submetidas, às vezes sem perceber que elas estavam sendo vítimas de violência. Eu acho que também tem uma demanda muito grande de vocês nesse sentido. A partir da troca, elas percebem que aquela situação abusiva não era normal, embora elas sejam submetidas há tanto tempo. E é uma luta muito grande que a gente tem para desnaturalizar conceitos que, assim, as novelas, a cultura pop, as músicas de amor, fazem a gente acreditar que é muito natural a pessoa sentir muitos ciúmes e não querer que você saia e querer ele ter só pra ele. É prova de amor, É prova de amor. As canções... E a gente não é prova de ciúme, não é prova de amor. Comportamentos absurdos, assim, tipo, ele aparecer no seu trabalho para ver se você está conversando com algum homem no trabalho. A gente já recebe muitos relatos, assim, desses casos de companheiro ciumento.
E a gente diz, não, minha gente, não, isso não é amor, isso é comportamento abusivo, isso é sentimento de posse. E ninguém é posse de ninguém, minha gente. Sidamar entrou novamente. Que bom. Para dizer que o marido da filha dela não deixa que a filha entre em contato com a família. Isso é uma técnica muito, como é que se diz? Muito usada por agressores. Isolar a vítima, afastar ela do contato com os amigos, com a família, com as pessoas que podem dar apoio. E aí, essa mulher vai ficando cada vez mais presa no ciclo do relacionamento abusivo. Esse ciclo abusivo. Isso. E aí, uma coisa que a Aline está falando, que eu acho que seria bacana da gente trazer aqui para a nossa conversa, é que vocês vão comemorar esse primeiro belíssimo ano com o Cine Debate. Exato. E vai passar no Cine Debate um filme muito bacana, que todo mundo tem que ver, Eu, Você, Todas Nós. Eu vou pedir para a Aline falar sobre ele, mas eu vi e eu estava dizendo para a Aline, é muito interessante o empoderamento que esse filme mostra de mulheres comuns. Sim. E aí vai muito de encontro a isso que a gente estava falando agora. Essa tática do agressor de impedir essa comunicação é justamente para fragilizar a vítima. Quanto menos você tem apoio, quanto menos você tem troca, menos forte você se sente. E aí é justamente o que esse filme entra para mostrar o quanto esse empoderamento é importante, e não só entre mulheres que tenham já um histórico de ativismo, não, são mulheres comuns que se descobriram, né, fortes e que não aceitam mais esse tipo de situação. Me fala um pouco, eu acho que a diretora é Ellen Paz. Isso. Eu, Você, Todas Nós é um documentário dirigido por Ellen Paz, que é ativista, feminista. Eu não lembro se ela é do Rio ou de São Paulo. Mas Ellen vai a fundo pela internet para descobrir os vários movimentos feministas que despontaram nos últimos anos, sabe? E que englobam várias vertentes do feminismo. A luta das mães por um parto mais humanizado, o ativismo lésbico, o ativismo negro, que a gente sabe que as mulheres negras têm questões que são muito particulares. Sim, elas são muito mais vítimas de agressão do que as mulheres brancas. Exato. Assim, os números, por exemplo, de mulheres assassinadas, elas são o dobro quando se trata de mulheres negras. Então, assim, é uma luta dentro de outras lutas, né? São vários feminismos dentro do feminismo. E esse documentário aborda isso de uma maneira muito, muito bacana, tipo assim, dando voz para todos esses grupos. E aí... A gente pode entrar novamente, Você porque deve, as pessoas começaram a comentar e a denunciar também que vocês acabam sendo um canal de reverberação de agressões, né? Maria Vicência Tenório Alves, ela diz, mora em Garanhuns, na verdade ela conta a experiência, e lá tem um WhatsApp direto com a polícia para as denúncias. Liga, dá o endereço e a polícia chega. Ela conta, e aí Lurdinha Menezes entrou para dizer que a irmã dela foi espancada na segunda-feira de carnaval, foi para o Hospital da Restauração e ninguém pôde registrar a queixa, só a irmã que estava internada no hospital. Isso também é muito comum. É uma questão muito difícil. Essa parte da denúncia por agressão tem que ser a própria vítima indo lá na delegacia, fazer o exame de corpo de delito, denunciar. A denúncia por agressão doméstica ainda é um processo muito difícil, muito penoso para muitas mulheres. E muitas desistem no meio do caminho por conta dessas dificuldades. E aí tem uma coisa bem importante, que a gente está falando dessa rede de apoio, que, por exemplo, a saúde tem que estar muito forte nisso. Em Garanhuns, essa iniciativa que ela está falando do WhatsApp, nós fomos conhecer de perto. E lá eles estão fazendo uma experiência também para criar um centro de atendimento específico para as mulheres vítimas de estupro. Porque quem já passou por isso sabe que quando você chega no posto de saúde, quando você chega no atendimento para fazer a denúncia, você termina sendo apontada, você passa por uma nova agressão, porque não há uma rede de profissionais que estejam qualificados, capacitados para lidar com aquele problema. Então, assim, a exposição da mulher, ela termina reverberando a agressão que foi cometida. E é por isso que muitas deixam passar, sabe? Deixam de denunciar e acaba que a coisa fica impune, sabe? A agressão, o estupro, o abuso vai ficando impune por conta dessa nossa dificuldade do sistema policial e judiciário de lidar com esse tipo de caso.
com as especificidades que ele pede, né? Exato. Adri, quer dizer mais alguma coisa? A gente continua aqui. Continuem. Luciana Michele, ela entrou para dizer, Sidamar, denuncie, porque eu vi meu pai fazendo tudo isso, né, mantendo a mãe em cárcere privado, e como criança e adolescente sofri muito em ver agressões em cárceres privados. As meninas do Mete a Colher fizeram uma animação que é super bacana, que fala justamente sobre esse ciclo abusivo. É rapidinho, é de 1 minuto, mas ensina um bocado. Vamos ver. Pronto, então vocês viram aí, eu queria que a Aline falasse um pouco, eu acho muito bacana, porque desmistifica, desnaturaliza essas agressões, esses abusos que a gente às vezes nem percebe que está sendo vítima. Normalmente o abuso começa na cabeça, né? Começa com o agressor botando a mulher para baixo, ou tendo crise de ciúmes, ou fazendo ela acreditar que é melhor estar com ele sendo abusador do que estar sozinha. E aí isso vai evoluindo, às vezes não chega na agressão física ou em um assassinato, um feminicídio, mas às vezes evolui. E aí é o momento que a mulher percebe que está vivendo uma situação de abuso e começa a se mexer para sair dali. Mas aí o que acontece? O companheiro pede perdão, diz que vai mudar, diz que isso nunca mais vai acontecer, diz que ele fez isso porque ele ama demais. E aí muitas mulheres, pelo afeto que elas sentiam pelo companheiro no início da relação, acabam voltando, aceitando e voltando para a situação. E aí ocorre aquela questão que eu falei, do agressor ir afastando a mulher das pessoas com quem ela convive, deixando ela isolada, ela fica desacreditada, e aí o ciclo vai se apertando, né? E fica mais difícil dela sair. Ô Aline, nesse sentido, então é muito importante dar esse basta quando esses primeiros sinais já vão acontecendo, né? Com certeza. É por isso que a gente faz muito conteúdo educativo na página, para dizer, olha, moça, fica esperta, isso que está acontecendo não é normal, isso é comportamento abusivo, converse com alguém, tipo, para ver se isso não chega nas vias de fato, sabe? A Aline está contando essa situação e eu estou lembrando de uma reportagem que nós fizemos com uma funcionária pública federal. Foi uma matéria que teve uma repercussão muito grande, que ela interrompeu, ela teve coragem de dar esse basta logo no início, quando o namorado, super ciumento, jogou o telefone dela de fora, quebrou, enfim, ele era meio obsessivo e tal. E ela, com o filho com ele, ela conseguiu dar esse basta, ela o denunciou, ela se separou e ela fez uma coisa assim que foi muito importante na época. Até hoje a gente se fala que ela colocou o rosto, ela deu um nome, né? Débora, se estiver ouvindo a gente, eu carrego a história dela comigo sempre, porque ela foi de uma coragem, porque é muito difícil você dar a face, quer dizer, né? Porque você vai compartilhar uma história de dor, de muito sofrimento, e às vezes, exatamente, do pai do filho, do pai da criança. Então ela teve uma coragem muito grande. E eu lembro que Débora dizia exatamente isso, eu não vou esperar. Eu lembro que a gente talvez começasse a reportagem assim, eu não vou esperar o tiro.
Eu não vou esperar o momento em que ele vai disparar a arma. Estava ali caminhando, obviamente, para uma agressão mais séria. Mas para a maioria das mulheres, ter essa autoconfiança, essa coragem, é mais difícil. Principalmente uma coisa que a gente, às vezes, deixa fora da discussão, mas é muito importante, que é o apoio familiar. A gente transfere muito essa responsabilidade para a polícia, para o Estado, e a gente não percebe, e eu digo isso porque dos muitos relatos que eu tenho de violência doméstica, às vezes a operação abafa acontece dentro de casa. Aí você vai falar com a mãe, o pai não quer isso, você vai deixar seus filhos. Eu acho que é muito importante. Foi só uma vez. É muito importante que as famílias apoiem essa mulher. É muito importante. E aí a Adriana citou o caso de uma filha que falava da mãe. Às vezes esse apoio, ele é decisivo para interromper o ciclo de abuso. Então, não é essa questão do abuso não é o outro. Isso é uma responsabilidade nossa. Né? E não é só a mulher. Roberta Carlos entrou aqui, ela já fez 3 comentários, um deles dizendo que geralmente a mulher é culpabilizada pela agressão, né, em muitas situações, e aí ela coloca o testemunho dela dizendo assim: quem nunca conheceu ou sabe de uma mulher que é agredida? Muito triste isso, já passei por isso, denunciei, não perdoei. E quem estiver sofrendo, acorde, o agressor não muda, denuncie. Quer dizer, esse empoderamento, ele é fundamental para desnaturalizar. Eu acho que essa é a palavra que tem que estar junto de toda discussão de violência de gênero. A gente acha que é normal, mas não tem nada de normal nisso. Então, quem quiser participar, conversar mais com as meninas, elas vão estar amanhã no Porto Digital, Rua do Apolo 235. Não é aquele Porto Digital grandão, o antigo prédio do Bandep, não, que está lá escrito lá em cima, Porto Digital. É o prédio novo. O prédio novo fica perto da Praça do Arsenal. Pertinho da Praça do Arsenal, a partir das 19 horas. Isso. Elas vão se reunir para ter essas e 1000 outras conversas que dizem respeito a todas nós. E não só nós, né? Eu acho que diz respeito à sociedade. Eu acho que quanto mais a mulher se colocar, melhor vai ser a sociedade, melhor vai ser, enfim, os rumos aí que a gente está tomando. Me conta a programação, além do documentário que vai ser exibido, o que mais que vai estar na roda de vocês? Após o documentário, a gente vai ter um debate com várias mulheres massa. Tá vindo uma das produtoras do filme, Paula Lagoeiro. Vai vir conversar com a gente sobre como foi essa experiência de fazer o filme. E a gente tem várias mulheres daqui de Recife conversando também, que são ativistas feministas. A gente tem Bel Albuquerque, que é da Rede Meu Recife, que faz um trabalho massa, a gente já fez campanha junto com elas. Tem Geisa Grício, que é feminista também, ativista, e tem uma agência de publicidade focada em conteúdo empoderador. E tem Bruna Monteiro, que é uma filmmaker que está fazendo um documentário, inclusive, Além da Cura, que é sobre o empoderamento de mulheres que tiveram experiência com câncer. A história dela é muito massa. E aí a gente vai ter esse monte de mulher massa conversando depois do filme. Entrada franca. Entrada franca. Na verdade, entrada social. A gente pede uma contribuição de quem for assistir o filme, de trazer kits de higiene pessoal. Massa. Sabonete, absorvente, shampoo, que a gente vai doar para casas de abrigo, que oferecem apoio para mulheres que estão em situação de risco. Estão sendo ameaçadas e tal, tem lugares que abrigam essas mulheres e eles precisam muito desse tipo de material. Então, essa é a entrada que a gente está pedindo para quem for assistir o filme. E aí é isso, vai ter o filme, vai ter o debate e depois vai ter um happy hour, que vai ser a nossa festinha de aniversário do Mete a Colher. Vai ter os parabéns. Vai ter os parabéns. Aline, você é muito jovem, você estava me falando que o pessoal do Mete a Colher é um pessoal super novo. Sim. E assim, como você está vendo essa coisa da faixa etária que já está despertando muito mais cedo, né, para essa desnaturalização? Me fala um pouco desse ambiente. É uma coisa que a moçada já não está mais aceitando assim, facinho. E eu queria que você falasse também da faixa etária de quem escreve para vocês. Assim, infelizmente, essa violência é super democrática também. Atinge todas as idades. A gente não tem um perfil específico das mulheres que nos procuram. Vem mulher de toda a idade, vem mulheres
vem meninas novinhas, adolescentes, falando de dificuldades com o namorado. Primeiro namorado, tal. Tem senhoras que vêm falar com a gente que estão sofrendo há 20 e poucos anos. Assim, o tipo de mulher que nos procura é bem heterogêneo mesmo, infelizmente. Sobre a nossa equipe e sobre a nossa geração, eu acho que está rolando um movimento muito massa. O feminismo, ele despontou, né, nos últimos anos, assim, muito por inconformismo com o que está acontecendo com a sociedade. E eu tento acreditar que as próximas gerações vão lidar com o abuso e com relacionamentos de uma maneira muito melhor que a minha geração, por exemplo. Eu acho que o depoimento de Aline é muito iluminado para a gente exatamente perceber isso. É um pessoal novo que já não está mais aceitando essa conversa mole de que, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete-se sim, e quanto mais empoderado, quanto mais com troca, mais forte a resistência. Exato. E o não a esse abuso, né? Exatamente. A gente tem que perceber que juntas a gente vai muito mais longe. Que não adianta se isolar e ficar com vergonha e ficar muito preocupada com o que os outros vão pensar se eu compartilhar a minha história. A gente sabe que se abrir é sempre o caminho melhor, sabe, para lidar com essas questões. Pois a gente tem que dar os parabéns para a Aline, para essa iniciativa massa, que é o Mete a Colher. Desejar vida longa, esperar aí essa ferramenta que vocês estão para, né, colocar no ar até o primeiro semestre. Isso, a gente deve lançar a primeira versão de testes, mas acho que não vai ser um lançamento muito grande, porque a gente precisa ver como o aplicativo vai funcionar. Isso já vai ser agora em abril, provavelmente. Então a gente já amarra aqui que a Aline vai voltar para poder, quando a ferramenta estiver no ar, a gente já fazer aquele balanço. Tem um monte de parabéns para a Aline aqui. Obrigada. Depois ela entra nos comentários, se quiser responde, mas muita gente parabenizando pela iniciativa. Obrigada. Então aí já fica esse compromisso que a Aline vai voltar. As meninas também, as outras meninas do Mete a Colher também estão convidadíssimas, e vida longa ao Mete a Colher, e é isso aí. Não ao abuso e não à violência doméstica. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Simbora. Obrigada, pessoal, e até a próxima.